Vou direto falar com o repórter Granger Ferreira, que ele está com um assunto que é desse momento, gente. Terminou agora há pouco a segunda audiência de julgamento, de instrução e julgamento do caso envolvendo o subsíndico Vinícius da Silva Azevedo. Foi em fevereiro, em um condomínio aqui em Campos. Você vai lembrar, se você ainda não assimilou, aí você vai entender direitinho. Granger Ferreira tem os detalhes para a gente. Boa noite, Granger. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que acompanham o RJ Record. Sim, nós estamos em frente ao Fórum Maria Tereza Guzmão, que inclusive está para fechar, né? Já que a segunda audiência de instrução e julgamento do caso da morte do subsíndico, o Vinícius da Silva, terminou essa segunda audiência agora há pouco. E a gente vai entender o que é essa segunda audiência, que inclusive trouxe alguns pronunciamentos importantes, pessoas que estavam faltando da primeira audiência e mais palavras. Bom, quem vai ter detalhes, inclusive, nós estamos com o advogado do síndico, é importante dizer isso, é o advogado do síndico que também aparece nas imagens, correndo todo o risco, inclusive, em relação a esse crime que chamou a atenção em fevereiro de todo o país. Bom, vamos conversar com o Jean Felipe Gomes, já agradecendo a presença do senhor aqui no RJ Record. A audiência terminou agora. O que nós tivemos nessa audiência? Boa noite. Boa noite. A audiência hoje foi uma audiência de continuação, né, da última audiência que nós tivemos, no qual testemunhas, né, faltaram aquela data ali para dar o seu interrogatório, e hoje foi ouvido aqui um policial militar que participou da ocorrência e um morador também do condomínio que residia no andar, né, da vítima ali, que infelizmente, né, todo mundo viu os vídeos que foram nas redes sociais, uma tragédia, uma morte muito, muito violenta, no qual todas essas testemunhas já foram ouvidas hoje, encerrou essa parte de interrogatório, tá? O que ocorreu agora? A audiência só não se encerrou com alegações porque aguarda a manifestação em relação ao incidente de insanidade mental que a defesa requereu já anteriormente. E aí, com base, depois desse, que a doutora até aqui vai até explicar um pouco mais sobre esse incidente, aí sim, posteriormente, finalizado esse incidente, irá abrir prazo para as alegações finais, tanto para a acusação quanto para a defesa, para que aí, depois de apresentado isso, que o juiz possa ali decidir se o réu ele vai ou não ao tribunal do júri. Esse pronunciamento em relação ao policial foi videoconferência? Isso. Não, na verdade não. O policial ele foi ouvido aqui pessoalmente. A outra testemunha também, o morador também foi ouvido pessoalmente. Quem, na verdade, poderia ser ouvido por videoconferência era o acusado, mas o acusado optou pelo direito de permanecer em silêncio e não dar o seu depoimento. Muito bem. Ele esteve presente ou nem presente esteve? Presente de forma virtual o tempo inteiro. Ok. Bom, por que esse destaque, inclusive, que o advogado trouxe? Porque é uma equipe de advogados, inclusive está com a gente também a Maria Eduarda Paz. Maria, boa noite para você. Nós temos uma questão que os advogados do acusado estão pleiteando, eles estão buscando direcionar que uma insanidade mental ou algum problema neurológico deste acusado para que ele fique inimputável, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite. Então, o que acontece? É um processo que ele vai correr apartado desse que a gente acabou de presenciar a audiência. Ele vai avaliar se o acusado ele preenche alguns requisitos de não estar ciente do que ele estava fazendo naquele momento dos fatos, ou se ele é portador de alguma doença mental. Isso tudo vai ser avaliado no próximo mês, no dia 16, vai acontecer o exame. E a partir daí daremos andamento, abrirá a vista para assistente de acusação, para defesa, para todo mundo apresentar as alegações finais para então, como o doutor Jean Felipe já explicou, a gente ver se vai a júri, né, no final das contas, mas que foram apresentados os quesitos para que um responsável os faça, né, para avaliar exatamente, um profissional adequado para que avalie exatamente se o acusado estava ciente do que estava acontecendo ou não, né, como a defesa tenta pleitear até o momento que ele não tinha noção do que estava acontecendo e coisas nesse sentido. A data é 16 de julho, é isso? Dia 16 de julho, no próximo mês. Chegou esse documento, já é marcado uma nova data, como é que é isso? Não, o que acontece é o seguinte, o documento vai ser realizado, né, o teste, né, o exame vai ser realizado, vai vir para o juízo, a partir daí, no processo do júri, que é o da audiência de hoje,
vai abrir vista para o Ministério Público apresentar alegações finais, para o assistente de acusação, né, nós apresentarmos as alegações finais, para a defesa apresentar alegações finais, e então o juiz vai proferir uma decisão ali de pronúncia ou impronúncia para ver se vai a júri, no final das contas, né, e a partir daí vai haver o júri popular, né, e nessa situação o juiz ele não profere condenação, mas sim os jurados. Mas isso é na segunda fase, como o doutor Jean Felipe já explicou. Muito bem. Bom, o Alexandre Tadeu tem uma pergunta. Alexandre, a quem se direciona, fica à vontade. Não, qualquer um dos dois grandes, você conduz aí. Eu quero saber o seguinte, tudo depende desse exame que ele vai fazer agora no mês que vem, tá? De sanidade mental, tá? Em caso de ficar comprovado que ele realmente tem problemas psiquiátricos, como que isso vai ser, como é que vai ser o prosseguimento para as defesas diante dessa possibilidade? Muito bem, vou voltar então ao advogado que possa trazer detalhes em relação a isso. O Alexandre Tadeu, apresentador, pergunta a seguinte situação. Caso esse documento ele comprove insanidade mental em relação ao acusado, quais são os passos a partir daí? Olha, boa noite, Alexandre. Nós da acusação estamos bem convictos de que ele tinha plena consciência de todos os atos dele ali. Essa questão do incidente de sanidade mental é um direito que o acusado tem, que a defesa tem, de pleitear, mas com não só a convicção da acusação, mas com diversos depoimentos de testemunhas que reafirmaram que ele era uma pessoa que conversava normal, lúcida, né? Então, assim, ficou bem provado durante toda todo o depoimento, interrogatórios que foram colhidos ali dessas testemunhas, diversas testemunhas, no qual a defesa, assim, a acusação, junto com o Ministério Público, assistência à acusação aqui, juntamos vídeos do fato que foram vinculados na mídia e ficou bem claro ali também com os depoimentos de que ele tinha, sim, conhecimento de todos os atos que ele cometeu criminoso contra a vítima que veio ceifando um familiar, um pai, um irmão, um tio, e a gente espera, sim, que ele vá ao tribunal do júri, que ele seja condenado ao rigor da lei e que sirva como um exemplo. A justiça está aqui, né, para ser feita, e nós vamos lutar até o final para que isso aconteça. Jean, como é que está o cliente de vocês? Como é que está o síndico? Ele mantém-se síndico? Como é que está sendo a retomada depois desses meses todos em relação ao trabalho? Como é que está sendo? É muito complicado, né? Não só o síndico, né, sentiu, porque era um amigo dele de muito tempo, né? Ele até me confidenciou que ele estava com uma viagem marcada para fazer, que era uma viagem que ele tinha marcado com a companheira durante muitos anos, né? E é um síndico que tinha uma amizade muito próxima com ele, com toda a família, mas não só o síndico, mas todo o condomínio sentiu, né, esse baque, né? Porque é impossível a gente seguir em frente depois de vivenciar um crime tão violento dentro do condomínio no qual diversas pessoas residem ali. Portanto, esses são os advogados, eu repito, do síndico, né, que também vivenciou tudo isso. A gente vê nas imagens aí, tem a parte que está ali próxima à portaria, os dois se encontram, o síndico e o subsíndico, nessa correria desenfreada, tentando fugir daquilo que infelizmente culminaria na morte do Vinícius, subsíndico. Obrigado, Jean Felipe, obrigado, Maria Eduarda. Eu volto com você, Alexandre. Obrigado, Granja Ferreira, a você. E também agradeço aí os advogados de defesa do síndico. E a gente vai continuar acompanhando um caso absurdo, né? E a gente espera que a justiça, de fato, seja feita.